nós estamos estudando o livro de Ruth. Primeiro bloco do programa, dedicamos a entender este livro, que é a palavra profética do ano apostólico de 2019. Na aula passada, nós estudamos sobre o espírito de rebeldia que dominava a época dos juízes, é o período ao qual o livro de Ruth está inserido. E como vencer esse espírito de rebeldia que o caos em Israel, né? Deus queria um governo santo, mas cada um estava de um lado, aquela superficialidade espiritual. O caminho nós sabemos, ficar no lugar santo, não fazer aliança com o inimigo e abrir o coração para a transformação. A aula de hoje é a seguinte: quem são os moabitas? Já começou o ano com jejum de guerra contra os moabitas, já ouvi falar sobre Moabita, Moabe, Ruth é moabita, a terra que eles foram era Moabe, né? Começa o livro contando que a família de Elimeleque foi para Moabe, ficaram ali, Elimeleque morreu, Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion, que se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth, só que depois de 10 anos, Malom e Quilion morreram, ficou esta família, Noemi, a sogra, e as 2 noras, Orfa e Ruth, que eram moabitas. Então vamos falar hoje sobre Moabe, entender a origem deste povo. Mas nós vamos falar nas próximas aulas mais sobre Moabe. Fica ligado. Então vamos começar lendo um texto longo, mas que vai ilustrar exatamente esta conversão de Ruth de Moabe para Israel. Ruth diz assim: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesseis filhos, vocês esperariam até que viessem a ser grande? Vocês abririam mão de tomar outro marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Incrível, né? Agora ao 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, que sogra incrível deveria ser Noemi, né? Para Ruth falar, não, eu vou com você até o final da minha vida. Mas, na verdade, era uma aliança muito mais profunda, era uma aliança espiritual. Porque não era só um vínculo familiar. Ruth teve a revelação de que a vontade de Deus para a vida dela era deixar de ser moabita, deixar de viver como uma pagã e viver o plano de Deus para ela. Então nós vemos uma história muito difícil, muito amarga, né? O livro de Ruth começa com muita tristeza, porque Noemi fala, eu estou indo para minha terra, vou voltar para Belém. Vão embora, vocês 2, voltem para Moabe, para suas famílias, casem-se, resolvam a vida de vocês, porque eu não tenho solução para vocês. Eu estou indo para Israel, eu estou tentando a sorte. Não sei se eu vou conseguir resgatar minhas terras, mas de repente eu encontro algum parente que me ajude, que me dê pão para comer. E foi aquele debate, não, mas a gente te ama e tal. Mas uma decisão precisava ser tomada. Orfa representa a decisão desse mundo, a quebra da aliança. Não, eu vou voltar mesmo para o mundo, voltar para a minha família, voltar a viver desse jeito, é o melhor de Deus para a minha vida. A decisão de Ruth foi uma conversão genuína. Acabou.
eu não quero mais saber do mundo, acabou o passado, acabou Moabe, eu quero ser israelita, eu quero ter a bênção de Israel. Eu sei que algo grande de Deus vai acontecer se eu for com você, Noemi. E é isso que você que está me assistindo precisa viver. Qual decisão você vai tomar? Ser órfã ou ser Ruth? Continuar no mundo ou viver no reino dos céus? E ela tomou a decisão que mudou a história dela, porque Deus a colocou na linhagem dos reis de Israel. Vamos ver a distância. Olha o caminho longo de Moabe até Belém, o caminho de volta. Então você vê toda a terra de Canaã. Essa região a leste hoje se chama Jordânia. Então Moabe e Amon são as regiões atuais da Jordânia. Moabe tem uma origem espiritual e também civilizatória muito antiga. Muito antiga, da época de Abraão. Bom, você viu aí pelo mapa onde fica Moabe, mas qual é a origem de Moabe, que é o tema de hoje? De onde veio esse povo? Esse povo foi originado na época de Abraão. Aliás, muitos povos foram originados nessa época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma que Israel nasceu desta descendência, também alguns inimigos surgiram desta família, da família de Abraão. Moabe é um exemplo. Moabe não vem da origem da família de Abraão como núcleo familiar, do casamento de Abraão, mas vem de um sobrinho de Abraão. Vamos entender essa história? Hoje nós vamos ter que voltar para o livro de Gênesis para compreender a origem de Moabe, a origem de Ruth. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e de ti abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Aró, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então a origem de Moabe começa no medo da promessa de Deus não se cumprir. É aquela coisa, você abre exceção para as coisas espirituais porque acha que o plano de Deus não vai dar certo. É aquela brecha que o inimigo queria para no futuro cobrar uma alta conta. A oportunidade para produzir inimigos e futura destruição de Israel. Abrão cometeu um erro. Acredite, Abraão tomou uma decisão precipitada, porque ele tinha 75 anos, Deus fala para ele ir para Canaã, mas Deus ordena deixar toda a família para trás, toda a parentela, incluindo Ló, que era o seu sobrinho. Era só para ele ir embora. Abraão, Sara, sua mulher, e os seus servos. Mas Abraão, com dó de Ló, porque ele era órfão, também porque vai saber se a promessa não se cumpre. Talvez quando Deus falou para mim de ter descendentes, o caminho seja Ló, porque eu tenho 75 anos, como é que eu vou ter outro filho? Alguma dedução, ou algumas deduções, levaram Abraão a tomar esta decisão precipitada, levar Ló para a terra da promessa. Daí, nesta brecha, começa a surgir o povo de Moabe. Vamos entender mais essa história. Gênesis 13, versículo 6. A terra de Canaã não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro.
houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então vocês viram, né? Já tinha ferezeu, já tinha amorreu, já tinha tanto inimigo, cananeus de monte, e Abraão e Ló também na mesma terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pois é, olha que confusão Abraão se meteu. Uma briga entre os pastores dele e os pastores de Ló. A origem de Moabe está aí, na divisão originada pelas contendas e pela ganância. Eles tiveram aquele conflito e Abraão falou: não dá para a gente ficar junto. Já estou vendo que não é a vontade de Deus, eu tomei uma decisão errada lá atrás. E falou a Ló: Ló, como não dá para a gente ficar na mesma terra, você vai para um lado e eu vou para o outro. E o que Ló escolheu? A típica escolha daquele que não tem a promessa de Deus. Típica escolha daquele que está desassociado ao plano de Deus. O plano de Deus era Canaã. Ló deveria falar: não, eu quero ficar em Canaã, porque Canaã é o plano de Deus. Não, aquela não era a promessa para Ló. Aquela era a promessa para Abraão. Então, Ló vai para uma terra bonita, grandes jardins, grandes cidades, a região das Campinas de Jordão, chamada Sodoma. Ele vai para essa cidade, também tinha Gomorra e outras cidades, ele ficou atraído por aquele lugar tão parecido com o Egito, porque ele tinha ido para o Egito com Abraão, no momento de fuga de Abraão. Então ele ficou assim impressionado com os egípcios, e quando olhou para a terra de Sodoma e falou: é tão parecida com o Egito, ou seja, estava na natureza de Ló ser um inimigo, um adversário, de ter a cultura do Egito, a cultura dos sumérios, né? a cultura dos babilônicos, a cultura dos sodomitas, que faziam o mal para aborrecer o Senhor. Por isso que, no período dos juízes, esse mesmo espírito agiu, o espírito da divisão, pela ganância, pela contenda, e Ruth quebrou o poder deste espírito quando falou para Noemi: eu me apego a você, eu quero ser o teu povo, eu quero estar contigo todo o tempo. Ruth tinha a visão da vitória, a vitória pela unidade, porque Moabe nasceu da divisão. A história vai continuando, Abraão prosperando em Canaã, Ló prosperando lá com as suas malignidades em Sodoma. Só que uma vez, Sodoma foi capturada por alguns povos da terra. Lá vai Ló sofrer pela sua desobediência. E Abraão vencer pela sua obediência. Enviou 318 homens que venceram aquele exército de 4 inimigos e libertou Ló. Mesmo assim, Ló quis continuar em Sodoma. Na boa, depois dessa, a melhor coisa que tem é voltar para Canaã, é pedir perdão e se acertar. Não, ganancioso, orgulhoso, duro de coração, continuou em Sodoma. Então Deus toma uma decisão: destruir Sodoma e Gomorra, por toda a sujeira, todas as abominações, por toda a perversidade sexual. Ele decide destruir Sodoma e Gomorra. Então, em Gênesis 18, olha o coração de Abraão, clamando a Deus para não destruir Ló, não destruir os justos que viviam naquela terra.
Deus, por amor a Abraão, envia um anjo para avisar a família de Ló a sair daquela terra, porque não tinha jeito. A terra seria destruída. Agora preste atenção nesse texto que fala muito sobre a origem de Moabe, a perversidade de Moabe. Um texto que mostra como Ló estava contaminado pelas malignidades da terra, a ponto de oferecer as suas filhas para serem estupradas em lugar dos anjos que vieram avisá-lo. Vamos ler Gênesis 19, olha que loucura. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e prostrou-se, rosto em terra, ao sair ao seu encontro. Insistiu muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, os sodomitas, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Imagine, tinha uma multidão na frente da casa de Ló. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram na tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos. Como é que ele chamou? Meus irmãos. Sodomitas eram irmãos agora de Ló. Que não façais mal. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu vou lastrarei, tratai-as como vos parecer. Olha que loucura. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. Que história terrível! Como é que pode um homem oferecer as suas filhas virgens para serem abusadas pelos homens da terra? Está aí, perversidade. Ló já não era mais o mesmo. Ló estava contaminado. Quem eram os irmãos de Ló? Qual era a família de Ló? Sodoma. Estava tão enraizado, tão pervertido por aquela contaminação que estava disposto a sacrificar as próprias filhas. É triste, mas esta era também a realidade de Israel na época de Ruth. No período dos juízes, o povo de Israel estava assim contaminado pelos estrangeiros, perversos, imundos. A palavra de Deus para você é: saia desse mundo. Você que está pervertido, você era tão diferente antes, o que aconteceu é que você escolheu o lado errado. Você foi levado pela ganância, pelos desejos desse mundo, pela aparência de bem, mas que era mal. A origem de Moabe está no absoluto desprezo aos valores santos e ao futuro da família. Por isso que Moabe era amaldiçoado, porque Ló não se importava com as suas filhas, não se importava mais com a sua família, não se importava mais com o seu futuro. Que este ano seja de resgate aos valores da família, porque sinceramente no nosso país os valores da família se perverteram. Infelizmente, as pessoas estão tão desassociadas do que realmente é uma família, tão pervertidas, tão imundas. Vamos voltar a viver a família como deve ser, a família santa, a família original, a família que tem a bênção de Deus. Mas tem mais, olha a origem espiritual de Moabe, capítulo 19, versículo 15 de Gênesis. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te,
Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não morras no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Então disse o anjo: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Preste atenção nesse ensino. A origem de Moabe está na insistência nas soluções humanas e carnais. Gente, Ló estava descaracterizado. Ló tinha enlouquecido. Imagine, um anjo vem à tua casa, faz aquele sinal de cegar os seus adversários que queriam abusar das suas filhas. Daí o anjo fala: vai embora da cidade porque eu vou destruir a cidade. E Ló fica enrolando, fica lá ganhando tempo, com pena das pessoas que queriam abusar das suas filhas. Chegou uma hora que o anjo pegou pela mão e falou: vambora, cara, acabou, não é mais para você ficar aqui, essa cidade vai ser destruída. Misericórdia de Deus por causa de Abraão. E depois disso, ainda Ló fala: não, olha, tem uma cidade aqui pequena, vamos ter misericórdia. Ainda negociou com os anjos que mandaram eles irem para o monte. O lugar é o Monte Santo, sai daqui, cara, não fica negociando, não fica insistindo nos caminhos humanos. O melhor caminho de Deus para você é a vontade dele. Pode ser que não te agrade em alguns momentos. Viver a vontade de Deus exige alguns sacrifícios de amizades, de projetos e até de bens, quem sabe? Mas vai valer a pena, porque o melhor de Deus sempre está por vir. E ainda o versículo 24 diz: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, porque aquela cidade que ele estava também foi destruída. A origem de Moabe está na desobediência. Sabe como? Pela prisão ao passado e pela irreverência. Deus deu uma ordem: não olha para trás, não olha para o teu passado, não insista em viver como você vivia antigamente. É um outro caminho, uma outra história. Vou te falar, Moabe não existiria se aquela mulher tivesse obedecido ao que Deus mandou. E ela olhou para trás e ela morreu. E ela se tornou em uma estátua de sal. O que representa isso? A vida parou, a destruição veio, porque quis ficar com o passado, quis olhar para o passado. Preste atenção, Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova história para você, mas é impossível viver o novo sendo preso ao velho, preso ao passado. Quando eu voltei para Jesus, no dia 11 de outubro de 2003, foi uma manhã de domingo, eu estava no culto. E quando eu fui lá na frente receber a oração, o Espírito Santo me disse: quem sai de Sodoma não olha para trás. Eu entendi o que o Espírito Santo exigia de mim. Acabaram as amizades do mundo. Acabaram as baladas, acabou tudo aquilo que me pervertia.
é um sacrifício, é uma obediência, uma decisão difícil, mas como valeu a pena. Como foi bom para mim, para minha família, para o meu futuro. Eu quero falar com você que está afastado dos caminhos de Jesus. Vai para a igreja hoje, volta e nunca mais olha para Sodoma. Deus tem uma nova história para você, Deus tem misericórdia. Não invalide tudo que Deus fez até agora. Ele tem um grande plano para a tua vida, mesmo com todos os seus erros. Para terminar, Gênesis 19:30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ela as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra. Vem, vamos embebedá-lo com vinho, vamos deitar com ele e conservar a descendência de nosso pai. Isso mesmo que você está lendo, querido, um incesto. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Imagina, irmãos, como Ló estava bêbado. É aquele filme, né? Se beber, não case. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra-te e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse. Enfim, né? Já viu a história. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Qual é a origem de Moabe? A perversidade, a perversão em buscar soluções profanas. Foi o que você leu mesmo. A origem do povo de Moabe foi um incesto. As filhas de Ló, para preservar a descendência do seu pai, se deitaram com ele. Terrível, né? Esta era a origem de Ruth. Ruth era uma moabita, cheia de maldições, de uma história terrível, de incesto, de prostituição, de abuso sexual, de desobediência, uma origem destruidora. E todos nós temos esta origem maligna, porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem muitas maldições, mas Jesus veio para salvar o perdido, para resgatar o perdido, para perdoar de todos os pecados. Por isso que através dele temos perdão e todas as maldições foram quebradas. Próxima aula, vamos falar sobre as maldições dos moabitas.